Jair Bolsonaro declarou que a decisão da Câmara de sustar a ação penal contra o deputado também deveria valer para ele. A gente vai chamar agora o repórter André Anelli com as últimas informações. Então, André, o ex-presidente da República alega que se trata de uma mesma ação, é isso? Boa noite para você, bom trabalho. Exatamente isso, Tiago. Ótima noite a você também, bom trabalho, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ex-presidente Bolsonaro afirmou que essa suspensão da ação penal do deputado Alexandre Ramagem deveria valer para ele próprio porque se trata de um único processo. O caso é relativo aos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder mesmo após as eleições de 2022. Bolsonaro afirmou que ele está no Supremo como alvo dessas acusações, junto a outros militares, por causa de Alexandre Ramagem, mas não deu mais detalhes desse raciocínio. O delegado foi alvo de uma operação em 2024 que revelou uma organização criminosa para monitorar ilegalmente autoridades quando Ramagem era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no governo do ex-presidente. E ainda hoje, nessas declarações dadas hoje, Bolsonaro também questionou novamente a decisão do STF de julgar a ação penal por tentativa de golpe de Estado na primeira turma. Ele defende que seja no plenário com os 11 ministros. De acordo com o STF, uma emenda alterou o regimento interno do STF e estabeleceu como regra a competência das turmas para apreciar inquéritos e ações penais. As declarações do ex-presidente sobre a ação penal e também sobre outros assuntos considerados polêmicos foram dadas em entrevista ao portal UOL. E, na ocasião, Bolsonaro também disse ter esperança de que o recurso apresentado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, seja atendido pelo STF. A medida pede que seja mantida a suspensão integral da ação penal contra Ramagem. Hugo Mota também argumentou que os crimes pelos quais Ramagem é acusado possuem conexão e, por isso, a suspensão do processo deve abarcar todas as acusações, um discurso semelhante ao de Bolsonaro. Tiago. André, eu te pergunto, nessa entrevista, o ex-presidente falou sobre as eleições de 2026, repetiu que ainda é pré-candidato, candidato? Sim, apesar de toda essa polêmica envolvendo a ação penal no âmbito da tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Bolsonaro disse que é pré-candidato à presidência da República em 2026 até o último segundo, nas palavras dele. Ele afirmou ter esperanças de reverter a condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A gente relembra que em 2023 o ex-presidente foi declarado inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico por conta do ataque que ele fez ao sistema eleitoral durante a reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em julho de 2022. E também por ter participado de um ato político em 7 de setembro do mesmo ano. Questionado sobre apoiar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para a presidência da República, Bolsonaro desconversou. O ex-presidente destacou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a esposa dele, aparece à frente de Lula em algumas pesquisas e citou também o nome do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mesmo com esses exemplos, tanto então de Michele Bolsonaro quanto de Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente afirmou que se optar por apontar algum nome antecipadamente, ele vai deixar de ser ouvido na articulação da candidatura de direita. Tiago. É isso, as avaliações e projeções para 2026. André Anelli, Brasília, você volta em instantes. Chamar mais uma vez nossos comentaristas. Bom, Cristiano Vilela, sobre a primeira questão, né, que a gente fez para o André, em relação à Ramagem, é natural que o ex-presidente Jair Bolsonaro esperasse que a decisão poderia também o beneficiar? Olha, Thiago, quando se trata de um réu dentro de um processo judicial, é natural que todo mundo vai tentar obter os maiores benefícios possíveis, visando realmente que se seja reconhecida a improcedência da ação, que seja inocentado nessa ação. Agora, do ponto de vista jurídico, eu vejo que essa colocação ela carece de fundamento.
quando se trata da questão de ramagem, ela se fundamenta especificamente na questão do exercício do mandato parlamentar. Ela não entra em outros aspectos. E aí, numa ação como essa, com um número significativo de réus, não dá para se estender aos demais uma prerrogativa que se deve exclusivamente à atuação parlamentar. Então, do ponto de vista jurídico, eu vejo que essa afirmação ela não tem fundamento. É isso mesmo, Kobayashi? A decisão só beneficiaria o deputado? Sim, nesse ponto concordo, é uma decisão que beneficia o deputado porque é uma decisão da Câmara dos Deputados sob proteção do Poder Legislativo e aí só pode abarcar de fato os membros da Câmara dos Deputados, no caso o Ramagem, não teria como isso se estender para os demais. Em relação às outras questões trazidas pelo ex-presidente, ele tem até razão no mérito de que o fato deveria ser julgado no plenário, mas não por essa forma, não é por uma decisão da Câmara ou por um recurso da Câmara que isso deve ser levado ao plenário. Essa questão deve seguir os protocolos, os ritos já previstos e, neste caso, já houve decisão exatamente no dia em que a primeira turma negou a tese. No meu ponto de vista, negou equivocadamente. A questão deveria ser julgada no plenário, mas contra essa decisão há os recursos previstos em lei e não é por um meio estranho, no caso, por uma decisão da Câmara, que isso vai mudar, Thiago.